Boa noite a todos. Quem está falando é o Peralta. Hoje, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011. Estamos aqui mais uma vez para fazer análise ou comentário do mercado depois do fechamento de hoje. Hoje foi um dia meio morno, podemos assim dizer, no Bovespa, apesar da queda do Bovespa, mas em virtude do feriado nos Estados Unidos e, consequentemente, do baixo volume negociado hoje no Bovespa comparado aos outros dias, é difícil a gente usar o dia de hoje como uma base muito firme para qualquer conclusão. Amanhã eu acho que vai ser um dia mais verdadeiro do ponto de vista da gente tentar ver para onde que a gente pode ir no curto prazo. De qualquer maneira, vamos analisar alguns papéis aqui, comentar algumas coisas, seguindo a linha de raciocínio que a gente teve na semana passada. Primeira coisa, vamos dar uma olhada no Bovespa. Como eu fiz na semana passada, eu medi a máxima e a mínima da última pernada de baixa. O Bovespa se mantém abaixo de uma linha de tendência de baixa, fazendo topos e fundos mais baixos. Fez uma retração que se estendeu mais ou menos entre 50% de FIBO e 62% de FIBO, encostando na média móvel de 50 descendente, que também é uma resistência. O MACD hoje ficou levemente com um tique para baixo, mas em virtude do volume eu acho que não é um tique muito importante. Porém, acredito que essa região seja uma região de forte resistência e, a meu ver, acho difícil o Bovespa fazer grandes altas a partir desse ponto. Vamos analisar, vamos dar uma olhada na Vale. Bom, a Vale seguindo dentro da análise que a gente fez na semana passada, a gente consegue aqui traçar uma linha de tendência de alta que foi perdida, certo? Porém, ainda não houve perda de um fundo anterior, posteriormente à ruptura da média 50 e a ruptura dessa linha de tendência. Caso haja a perda desse suporte na faixa de 48,50, projetaria então um pivô de baixa e nós poderíamos fazer aqui um traçado esperando um movimento da Vale que vai de 45 a 43,18 e quem sabe 40,38. Essas seriam as expansões do pivô baixista de Vale. Existe uma outra visão que pode ser feita nesse movimento de Vale, para quem gosta de análise técnica clássica, que seria a formação de um ombro, cabeça, ombro. Caso isso aconteça, pela análise técnica, a gente traçaria a neckline mais ou menos nessa região, e a perda desse neckline, então, faria mais ou menos um movimento de 53 a 48, são R$5. A projeção da cabeça então seria na faixa de R$43 o movimento de Vale, que dá mais ou menos a cabeça do pivô. Dando uma olhada na Petro, também Petro se mantém dentro da mesma visão. Vamos dolarizar a Petro, como eu já falei, que a visão é mais fácil de ser vista por nós, analistas técnicos. E você vê uma clara congestão entre a faixa de 28 e 23,40. Dentro dessa faixa aqui, salvo quem gosta de day trade, operação de prazos muito curtinhos, nada a fazer. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena ver é que a perda do suporte na região de 26, 26,12 poderia precipitar uma queda maior de Petro e quem sabe levar ao teste dos 23,50. Vamos ver aqui BVMF, que é um outro papel importante na bolsa. BVMF, de acordo com as últimas análises, vamos tirar a dolarização aqui da BVMF. BVMF segue após perder uma linha de tendência de alta, segue abaixo da linha de tendência de baixa, seguindo seus objetivos de Fibonacci. O MACD ticando para baixo, sugerindo uma continuação do movimento baixista. Existe um target na faixa mais ou menos de 10,50 e outro target na faixa de 9,30.
E devemos saber que nessa região aqui existe uma área de suporte também de preço importante em 9,60. Por enquanto, sem nenhuma operação de compra, mesmo uma compra de risco maior, acredito que não haja para BVMF. Os papéis de bancos, como eu disse semana passada, poderiam gerar, quem sabe, algumas entradas para venda. Eu botei até no fórum que eu particularmente estou alugado e vendido em Bradesco a 32,20 pelo gráfico intraday que eu postei semana passada. Voltando ao assunto do volume, hoje, por ser um dia de pouco volume, é um dia cujas conclusões e qualquer coisa é muito precipitada, mas de qualquer maneira, imaginando que hoje não fosse um dia de baixo volume, ou seja, não acontecesse o que hoje houve pelo feriado dos Estados Unidos, só para exemplificar a vocês, isso seria uma típica entrada de venda dentro do método que eu uso, que é um papel em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, média 50 descendente, e hoje houve a perda da mínima anterior de um candle com um tick para baixo do MACD. O meu stop vai ficar na máxima desse movimento e o meu objetivo mínimo inicial seria o fundo de 29,02. Caso haja a perda do fundo de 29,02, o papel de repente projetaria 27,50, que é o próximo objetivo de FIBO. A maioria dos papéis de banco, a gente vai dar uma olhada em Itaú, o setor está muito parecido. Hoje também, quem gosta de venda, entraria vendido em Itaú. O setor está realmente muito parecido. Alguns papéis em tendência de alta, atualmente no Bovespa, muito difícil. O único papel que está claramente em tendência de alta e já foi postado aqui no fórum e aqui uma análise seria a MPX, tá? Que gerou uma compra clássica na faixa de 26,20 a 26,80. Se a gente botar aqui outras médias, vamos botar aqui uma média 21, uma média 50, as médias estão perfeitamente alinhadas para compra. Após uma subida importante de volume para iniciar esse movimento altista, houve a formação aqui de uma lateralização, ou de uma também conhecida de correção no tempo e não correção no preço. Queda do volume, MACD ticando para baixo. Qualquer recuo desse papel para próximo de áreas de suporte ou das médias, na minha opinião, é um papel para se comprar, que é um dos raros papéis em tendência de alta no Bovespa atualmente. Os objetivos desse pivô se encontram na faixa de 35,50 e 39,90, que é onde a gente espera a finalização desse movimento. Um outro papel também que se encontra em alta atualmente no Bovespa é Brasil Telecom, mas como a gente diz, é um ramo muito complicado, uma empresa envolvida em uma porção de confusões aí, realmente um papel difícil de se operar, um setor muito difícil. De qualquer maneira, como nós somos analistas gráficos técnicos, a minha observação da Brasil Telecom, que já foi postada aqui outras vezes, é a formação aqui desse movimento de pivô. Vamos baixar aqui a mínima para ficar mais perfeito. Agora vamos suspender aqui. É um pouquinho demorado, porque quando a gente liga o programa de gravação, a gente tem uma dificuldade de mover o cursor. Então, o papel rompeu aqui uma pequeníssima linha de tendência de baixa, na minha opinião um grande pivô, rompeu a cabeça do pivô a 2,80 e está numa fantástica congestão acima da cabeça de pivô, nunca trabalhando abaixo de 12,80. Para mim esse papel, como eu já disse aqui, é um dos poucos papéis que se encontra em alta no Bovespa, média 50 ascendente. Se a gente usar uma média auxiliar que é 21, ela também nesse momento se mantém lateralizada por causa dessa congestão aqui, que já dura praticamente 2 meses, vem desde o início de janeiro. Quer dizer, a média 21 acabou, como a média 21 são 21 pregões, mais ou menos um mês de pregão, a média acabou com aspecto flat, mas está cruzada para compra. Esse papel para mim é um bom papel para se investir atualmente pelo custo-benefício do papel.
De resto, nenhum papel mais interessante. Existem algumas alterações aqui para a gente acompanhar, como Forja Taurus, que é um papel que pode, quem sabe, está montando aqui um pivô de alta. Como tal, ele teria que romper esse topo anterior, rompeu a linha de tendência de baixa, o ideal seria que rompesse o topo anterior e nós compraríamos a retração desse movimento. Redicar também dentro do mesmo padrão gráfico. O ideal seria um movimento altista que seguisse acima dos 21,20 para formar uma suposta onda 1 e a retração do pivô ficando até no máximo 50% de fibra, de preferência acima da média móvel de 50. Ciel também está mais ou menos na mesma situação, porém rompeu muito pouco aqui a média de 50. Bom, eu acho que o interessante do mercado no dia de hoje foi isso. Acho que, como já frisei, papéis em tendência de alta ainda são muito poucos, em clara tendência de alta. Destacaria MPX e Brasil Telecom 4, papéis com prováveis, quem sabe, pivôs de alta sendo montados, mas ainda muito cedo para dizer. Forja Taurus e Redcar. Ciel, não gosto muito desse movimento, acho que teria que se estender um pouco mais para cima. Quem está apostando numa baixa aí, eu acho que o movimento baixista dos bancos, eu acho um movimento muito interessante. A gente pode refinar a entrada pelos 60 minutos. Boa noite a todos, espero que vocês tenham apreciado aí os nossos comentários, que a gente tenha podido ajudar vocês em alguma coisa. Amanhã o César vai fazer o comentário pós-fechamento, vai fazer o comentário pré-abertura, e na quarta-feira eu volto a gravar com vocês, então, dando a minha visão do mercado em alguns papéis. Boa noite a todos, ótima semana, bons negócios.